Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$ 250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. A Unimed que neste ano celebrou 7 anos do Hospital Unimed. E também os planos de saúde, todos os serviços de saúde da Unimed Erechim. Na hora de optar por um plano de saúde que te atenda integralmente, Unimed Erechim. E também a Unicred Eleva. A sua saúde financeira é na Unicred Eleva. Para conhecer um pouquinho mais os serviços ou, de repente, abrir uma conta, Unicred Eleva na 15 de novembro, no número 79. Dá uma passadinha lá para tomar um café e conhecer os serviços da Unicred. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Dezembro Laranja, esse mês que fala justamente sobre os cuidados com a nossa pele. Cada vez mais a gente precisa ter um olhar voltado para esses cuidados. Para nos orientar aqui e dar algumas dicas, nós estamos com a doutora Débora Todeschini, que é dermatologista, atua em consultório também, atua lá na Santa Mônica. Hoje ela vai falar um pouquinho para nós do que a gente pode fazer e como a gente deve se analisar diariamente. Doutora, obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui na TV Erechim. E esse é um mês que se dedica ao câncer de pele e à prevenção ao câncer de pele. Isso é muito importante porque cada vez mais a gente vê casos pequenos, casos grandes, casos complexos dessa doença que é visível, ou seja, é fácil de cuidar e prevenir. Pois é, doutora, não é só a pele branca que pode ter um câncer, né? Porque até então as pessoas diziam, minha pele é escura, eu não tenho problema com o sol. Isso é errado? É errado. A gente deve usar protetor solar e se proteger em qualquer tipo de pele. Claro que a melanina, que é o pigmento que dá cor à nossa pele, ele é um fator de proteção. Mas, mesmo nas peles que são mais escuras, existe o risco de câncer de pele, até porque existem cânceres que não são associados diretamente com o sol. Então, a gente pode ter câncer de pele, inclusive em locais que são escondidos, que são vestidos do nosso corpo. Doutora, como é que está a incidência de casos de câncer aí nesse último ano ou nos últimos 2 anos, para a gente ter uma noção? Então, o câncer de pele é sempre o que desponta em maior número.
né? Principalmente os cânceres de pele do tipo não melanoma. De todos os tipos de câncer, o de pele não melanoma é o mais incidente, com milhares de casos ao ano e sempre aumentando ano a ano. O que a gente pode fazer aí para prevenir esse câncer já na nossa adolescência, quando a gente ainda é jovem, às vezes é um pouco inconsequente com o sol e com ambientes que tem de repente uma luz que não é adequada para a pele. Isso mesmo. Então veja só, a gente inicia na infância ainda, tá? A maior carga, vamos chamar de carga de sol, é até os 18 anos. Então se a gente começa a usar o protetor solar nas nossas crianças e criar o hábito, como é o de escovar os dentes, isso a gente já previne um bom número lá no futuro de câncer de pele. Claro que câncer de pele não é somente o sol, então e o protetor solar não é 100% de proteção. Então mesmo a pessoa que se cuida, ela pode ter, de acordo com a sua história familiar, outros fatores que tem de risco para o câncer de pele, pode vir a ter um câncer de pele. Não é por isso que o filtro solar não entra, o protetor não entra na nossa rotina. Ele deve ser usado com um fator solar de no mínimo 30 para as pessoas que não têm história familiar e nem tiveram lesões pré-malignas ou cânceres já na sua história pessoal, e acima de 50 para aqueles que já tiveram algum desses fatores. Além disso, precisamos manter aqueles cuidados básicos no horário em que a gente se expõe ao sol, e principalmente quem trabalha na rua, quais são as orientações? Então, as orientações são a proteção mecânica também, porque, claro, se você está trabalhando, talvez não seja viável reaplicar o protetor solar na quantidade adequada a cada 2 horas. Então, a proteção mecânica com chapéus, aqueles chapéus que têm aquela aba maior atrás para proteger o pescoço. A roupa, existem tecidos que são com proteção solar, pode lavar, que não tem problema, ele vai continuar protegendo. Então, camisetas que sejam adequadas. Se você, por exemplo, pedala, não precisa ser só atividade laboral, atividade de lazer. No sol, usar aquelas camisetas que são um pouquinho mais altinhas, que são justamente para proteção, ou manguito, enfim, usar proteções mecânicas também. E lembrar de se hidratar, né? Desidratação também é uma coisa que acontece com muita frequência no verão, então isso também faz parte da saúde da pele. Pois é. E as nossas crianças, que agora é época de férias, os pais às vezes não conseguem segurar o tempo todo dentro de casa, acaba levando para a piscina. E a criança ela não fica 15 minutos e sai. Ela quer ficar o dia todo na água brincando. Precisa ter um retoque do protetor solar? Quais os cuidados? Precisa. Primeiro, optar por um protetor solar que tenha uma resistência à água, e lembrar que resistência não significa que não vai sair. Então precisa ter o retoque e incentivar que a criança ou adolescente passe sozinho o filtro solar. Eu gosto de indicar para a criança menor, ali a partir dos 3, 4 anos já é capaz de fazer isso, protetor solar em bastão, porque eles conseguem passar sozinho e não tem risco de entrar no olho, coisas assim que possam machucar, porque eles têm essa questão da independência, assim, uma leve independência de se sentir, fazer o autocuidado e já começar a aprender a ter a sua própria rotina. Isso aí, acaba se tornando um hábito como escovar o dente, né? Quando a gente começa a estimular desde pequenininho. Exatamente, é uma coisa que vai sentir falta se não fizer. É verdade, isso é interessante. No mercado a gente tem inúmeros protetores solar, filtro solar, nomes diferentes, em bastão, com cor, sem cor. Como é que a gente escolhe o certo para comprar, mantendo a nossa proteção e também não tendo um custo muito elevado? Porque hoje em dia a gente também tem que olhar para esse lado financeiro. Isso, então, existem no mercado diversos produtos, tá? E sempre que eles são comprados em farmácia, eles passaram por uma regulação. Sim. Então, se a gente opta por um filtro solar que tenha no mínimo fator 30, pensando em pessoas que nunca tiveram problemas de pele, e o PPD, que é um número que normalmente fica atrás do rótulo, atrás do frasco, de no mínimo 10, estamos bem protegidos, desde que aplicados na quantidade correta e reaplicados ao longo do dia. A questão financeira, ela vai mudar de acordo com a textura, com a tecnologia que foi empregada naquele produto. Sim. Então, talvez um filtro solar que seja mais barato não significa que ele não protege. Se ele está lá para venda, foi passado por testes e ele protege, mas talvez a cosmética dele não seja tão apropriada. Talvez seja mais oleoso, talvez escorra um pouquinho mais, talvez fique mais brilhoso. Então, a questão aqui é uma questão cosmética e visível e não é uma questão de proteção.
Doutora, referente justamente sobre o protetor solar. Existem na internet, as pessoas acabam lendo e buscando muita informação de que o próprio protetor solar pode causar câncer. Como é que a senhora se posiciona a respeito disso? Não, veja só, existem substâncias que sim, que elas são cancerígenas, mas elas não estão presentes mais nos produtos. A Anvisa não liberaria um produto para venda que tenha substâncias cancerígenas, né? Então a gente tem que confiar nos nossos órgãos regulatórios e, claro, comprar um produto de boa procedência. Agora, vai comprar um produto que não tem registro na Anvisa, que não tem o selinho, aquelas coisas, bom, aí realmente a gente não tem como salvar, né, esse produto. Verdade. Então, se tem boa procedência, se é vendido de forma correta, se passou pela Anvisa, ele é seguro para uso. Então é sempre importante a gente tirar um tempinho também para ler a composição do produto ali, para saber se ele foi atestado pela Anvisa ou se ele não foi, né? É uma dica boa. Quanto à validade, há alguns anos a gente compra o protetor solar e ele acaba ficando lá na prateleira porque só usa no verão. Ele ainda está bom no próximo ano ou a gente deve descartar e comprar um novo? Aí vai depender do que o rótulo diz. Tem alguns produtos que eles vêm com uma validade só com a fabricação e lá embaixo diz, bom uso até tantos anos. Isso. Né? E outros que já vêm com uma data ali. Então, o ideal é que a gente não ultrapasse aquela data. Eu perdi, o rótulo apagou, enfim, eu não sei. Bom, uma coisa que a gente pode ter certeza quanto à validade desse produto, ou a viabilidade desse produto, é se ele está coeso. Se um produto está dividido, aquele que a gente põe no dedo e sai o óleo dividido, que ele não está mais integral, esse é um produto que provavelmente ele não está mais bom para ser usado. Tá? Então, se você não tem certeza da validade, melhor descartar, ou se mesmo dentro da validade, às vezes no final falta pouco para validar, mas ele está dividido, é melhor descartar e adquirir outro. Então, o negócio é ficar de olho mesmo na qualidade do produto. Exatamente. Mesmo usando o protetor solar, a gente pode vir a ter um problema de pele, câncer de pele ou, de repente, uma mancha que precise de um cuidado específico. A recomendação é procurar imediatamente um profissional de saúde, porque muitas pessoas acabam comprando lá uma indicação de uma pomada, de um creme que deu certo para o vizinho, então, de repente, para mim, vai resolver o problema. Isso. Então, idealmente, teria que procurar um profissional, um médico dermatologista. Mas, Sandra, tem uma coisa bem importante aqui, que é o seguinte: a maioria dos casos de câncer de pele que eu atendo, eles não vêm como a queixa principal. Eles são um achado na consulta. Então, fazer a sua rotina no consultório dermatológico a cada 1 ou 2 anos é importante, porque 70%, vou mais ou menos precisar esse número, é um achado na consulta e não uma queixa do paciente. Então, a pessoa nem notou que tinha aquele câncer, ou pensou que era uma espinha, ou sempre tem inúmeras justificativas para aquela lesão e não que é um câncer de pele. E quando se detecta que a pessoa pode ter, ela passa por uma série de exames, é claro. O tratamento, ele é fácil, ele é rápido de curar, ou a pessoa corre riscos de perder a vida por causa do câncer de pele? Isso pode acontecer, sim. Tá? Então, aí a gente entra nos tipos de câncer de pele. O tipo mais comum é o carcinoma basocelular. Então, esse que é uma bolinha cor da pele ou uma elevação cor da pele, que tem só um brilho diferente, dependendo da incidência da luz, a gente vê um brilho meio perolado, um vasinho mais proeminente, mas uma coisa discreta. Esse tipo de câncer de pele, normalmente a gente faz cirurgia, retira ele e está resolvido. Agora, os outros tipos, o carcinoma espinocelular, também a gente retira e resolve, em alguns casos pode se espalhar para o corpo. E o melanoma, que é um dos tipos mais perigosos e mais falado, esse sim pode causar morte da pessoa em um tempo mais curto. Tá? Às vezes, então, precisa de terapias adjuvantes, não só a retirada, retirar uma margem mais ampla e utilizar de outras medicações com o médico oncologista para controle dessa doença e às vezes nem cura tem.
Então, vai depender do estadiamento. Então, quanto antes a pessoa busca ajuda, mais fácil e mais certo é que ela melhore daquela lesão. Então, não adianta somente a gente olhar nossa pele, é preciso um equipamento que olhe realmente se ali, de repente, está surgindo um problema que vai fugir do nosso controle. Exatamente. E o que acontece? Como o câncer de pele é algo visível, às vezes nós nos acomodamos e, mas eu tenho isso há bastante tempo, mas será que esse tempo é 3 meses, é 6, é 1 ano? Pode ser um câncer de pele, não é porque você está acostumado a ver aquela lesão que ela não seja nada. Então, isso é bem importante. O autoexame é muito importante, mas desde que você faça um autoexame ativo, olhou uma coisa diferente, procure ajuda. Você autodiagnosticar é muito difícil, isso não funciona. Então, se você vai fazer o autoexame, se olhar a cada semana, a cada 2, 3 semanas, se olhe, mas tenha o posicionamento de agir e não só olhar e ficar esperando, que aí também não adianta. Não vai resolver nada. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa Viver com Saúde, vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$ 250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração. Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento do Master Supermercados, que está há 50 anos cuidando da sua alimentação. E nessa época do verão a gente precisa de hidratação, de bastante fruta, de bastante legumes. Então, o Master Supermercados possui produtos de excelente qualidade aí para você se nutrir, para manter a sua saúde sempre em dia. E também a Santa Mônica Imagem, que realiza exames de imagem internas do seu corpo e utiliza também a inteligência artificial. Na hora de agendar os seus exames, Santa Mônica Imagem. E também a Santa Essência Farmácia de Manipulação, que está há 25 anos no mercado de Erechim. Nós estamos conversando hoje com a doutora Débora Todeschini sobre a nossa pele, sobre os cuidados que a gente precisa ter nessa época de verão em que a temperatura acaba se elevando demais. E tem dias, doutora, que a gente sai de casa com uma manga longa, de repente o sol está extremamente quente, a gente não passou uma proteção. Aí que está o risco. Exatamente. Então, se a gente olha lá no nosso celular, no clima-tempo, ali na previsão, a gente tem um índice, que é o índice de ultravioleta. Ali é um número. Então, se aquele número é baixo,
a gente até pode sair sem o filtro, se for 1, 2, que normalmente é bem no inverno, quando está chovendo. Mas a gente não pode esquecer que ao longo do dia o clima pode mudar. E com isso, a radiação ultravioleta também vai mudar. Então, no mundo ideal, a gente usa filtro solar todos os dias na pele exposta, mesmo que esteja nublado, que esteja chovendo, ou que a gente não pretenda sair de casa. Claro que, se você trabalha em casa ou num escritório que seja fechado, longe de janela, não existe a necessidade da proteção solar. Salvo se você vai dar aquela escapadinha no horário do meio-dia para ir almoçar, ou tem aquele intervalo que tu gosta de pegar um solzinho. Então, isso também é fator de risco. Então, a gente tem que cuidar nesses momentos. Se fala muito, depois da pandemia, na questão da vitamina D, que a gente precisa ficar sem nenhum protetor exposto ao sol. Até onde isso é verdade? Veja bem, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela preconiza que seja sim usado protetor solar, até porque ele não é 100%. Certo. Ou seja, a gente consegue absorver vitamina D, que vem do sol, mesmo com o protetor solar. E a gente precisa lembrar que, como a vitamina D vem do sol, ela tem oscilações com o clima também. Sim. Então, no inverno, é normal que ela dê uma baixada. Não é o filtro solar que você usou no verão que está refletindo lá na sua vitamina D do inverno. E lembrar também que até hoje não existe exatamente um número especial para a vitamina D. É muito discutido o nível que é aceitável para a saúde óssea, que é o que nos importa aqui, em relação à vitamina D. Doutora, além desses fatores que a gente acabou falando que causa câncer, outros problemas que têm aparecido com muita frequência são as alergias, tanto em crianças como em pessoas adultas. Algumas que coçam, outras que ficam uma vermelhidão. O que está acontecendo? É a nossa alimentação? É a falta de água? É o sol? O que está acontecendo que tem surgido tantas alergias? A gente pode juntar todos esses fatores. Alergia, eu costumo dizer que é um nome quase que genérico para várias doenças de pele. Então, existe alergia alimentar? Existe. Existe alergia a plantas? Existe. Existe alergia a cosméticos? Muito comum. Então, existe alergia a inúmeras coisas e cada pessoa é sensível a um tipo de alérgeno. Então, a gente pode ter, às vezes eu costumo dizer no consultório, mas é do que, doutora? Não sei, pode ser de qualquer coisa mesmo. Então, tem alguns casos de alergia que são mais difíceis de tratar e mais difíceis de identificar a causa, porque não são todas as substâncias que existe exame para ser feito. Então, às vezes é bem desafiador. Essa alergia, ela pode ser um sinal aí de que a pessoa, de repente, tem um outro problema de saúde mais grave? Pode. Sabe que na investigação de coceira, quando a pessoa... eu tenho uma coceira inexplicada, que não tem lesão, mas eu me coço inteira. A gente tem uma investigação, esse é o protocolo, que passa por exames de sangue e imagem, porque às vezes o problema é interno. É um problema de fígado, é um problema de rim, é um problema de tireoide, é um problema pulmonar, é uma coisa mais séria, um linfoma, que causa coceira. Então, a investigação de coceira passa por uma série de exames, porque a nossa pele, ela reflete problemas internos também. E lembrar também os problemas psicológicos. Nessa época do ano, agora fim de ano, as pessoas começam a ficar mais aceleradas, mais ansiosas. Tem uma série de problemas de pele que vem dos problemas psicológicos que o fim de ano desperta. Mais um motivo para as pessoas estarem atentas e procurarem uma ajuda, um auxílio médico aí para esclarecer as dúvidas, porque às vezes começa ali a se coçar, começa a ficar vermelho, aquilo começa a aumentar a ansiedade. Exatamente. E aquilo desencadeia de repente um problema onde não existe porque tu tá muito ansiosa. Isso mesmo, aí entra num circuito, tu coça, a nossa pele responde, então a gente tem mais coceira e continua coçando e vai um ciclo sem fim. Então, a gente precisa travar esse ciclo para poder melhorar e entender o que está acontecendo com o nosso corpo. No inverno, as coceiras, elas até são normais em algumas pessoas pela água muito quente. E algumas pessoas mantêm essa água muito quente no verão. A coceira vai aumentar? Então, a principal causa de coceira é a pele seca. E aquele banho quente que relaxa e é longo,
acaba ressecando a pele e com isso coçando cada vez mais. Tem algumas pessoas que têm deficiências de proteínas na pele ou algumas doenças que favorecem já esse ressecamento. E aí, quando elas são expostas a um banho muito quente, muito demorado e cheio de sabonete, piora ainda mais. Então, esses sintomas, eles têm que ser avaliados e a gente normalmente pergunta ou orienta que o banho seja mais curto, não muito quente, sem muito sabonete. Usar o sabonete só onde importa. Saiu do banho, primeiro passo é a hidratação. Verdade, não tem escapatória, né? Tem que cuidar. E o couro cabeludo, quando ele começa com aquela dermatite, aquela caspa assim que a roupa fica toda branquinha, pode ser um problema também no couro cabeludo, precisa tratar? Pode e precisa tratar. Lembrar que não é só a seborreia que vai causar descamação do couro cabeludo. Psoríase, por exemplo, é uma doença que atinge a pele e a pele do couro cabeludo também e também descama. Então, às vezes, a descamação, se ela é persistente, se ela não passa com essas medidas normais que as pessoas fazem de forma caseira, sim, a gente precisa examinar com outros olhos para identificar se não é uma doença mais séria que está acontecendo ali. Verdade. A queda de cabelo, unha fraca também pode ser um problema interno que está refletindo no externo, mas que precisa ser olhado com atenção. Exatamente. Esse é outro ponto que a gente precisa de exames para identificar se tem alguma coisa errada acontecendo, se está faltando ferro, por exemplo, é uma causa muito comum nas mulheres por causa da menstruação, acabam espolhando muito ferro e a ferritina, que são os estoques de ferro, acabam baixando, começa a cair cabelo, começa a deixar a unha fraca. Então, isso também merece exames para a gente elucidar. Verdade, mesmo que a pessoa diga assim, eu sempre tive a minha unha fraca, talvez seja um problema persistente. Isso aí, um problema que está se repetindo e você não está dando tanta atenção. Então, de repente, é o momento de, opa, não pode ser normal, porque o nosso corpo, quando ele está bem nutrido, isso não acontece. Exatamente. Se está tudo certinho, o cabelo e a unha mantém forte. Doutora, uma questão que incomoda muito as mulheres, provavelmente depois da gestação, são o melasmas, manchas no rosto, manchas no corpo. E no verão ela se intensifica muito mais. Às vezes mesmo usando protetor, usando uma base com protetor, aquela mancha fica muito aparente. Tem como resolver aquilo? Tem. É difícil. O melasma a gente considera doença crônica. Tá? Então, assim, a gente vai tratar, vai ter períodos de piora, períodos de melhora, resolução de 100%, vamos acabar com o seu melasma. Não existe. Tá? Então, são períodos do ano, tratamentos diferentes, tratamentos feitos em consultório, tratamentos feitos em casa, mas o fundamental, o pilar do tratamento é a proteção solar com um filtro solar de amplo espectro, sim, e que tenha uma cobertura bem boa da mancha e da pele como um todo. Não adianta então fazer aqueles laser, aquelas tecnologias que tem no mercado disponível, que ele vai voltar, no verão ele vai voltar. Adianta, ele vai ter uma melhora, porém tem que ter consciência de que é crônico e vai ter uma piora. Então, tu vai melhorar por um tempo, em algum momento vai voltar, talvez em menor intensidade, mas os cuidados em casa, independente do tratamento que você fizer, deve continuar. Então, sempre que a gente fala de pele, o essencial é manter a prevenção diária, todos os dias cuidar. Exatamente, a constância é que faz a gente ter uma pele saudável e bonita. Agora está chegando a época aí de férias, a gente volta também a falar um pouquinho sobre a questão da praia. Muitas famílias vão para a praia, as crianças brincam, voltou da praia, apareceu uma micose. E aí, como é que a gente trata? Muito comum. O que acontece? O fungo gosta de um ambiente quente, úmido e na maioria das vezes escuro. Então, o pé que fica fechadinho ali, a região da roupa íntima, que um biquíni molhado, uma sunga molhada, vai trazer consequências ali. Então, os tratamentos vão depender da extensão da lesão e que tipo de lesão nós estamos falando, porque as doenças fúngicas também têm uma gama de tipos de doenças. E aí ali vai ser ou tratamento, às vezes a gente precisa tratar o couro cabeludo para melhorar as lesões da pele, às vezes nós vamos usar um spray, às vezes vamos usar uma medicação em creme e às vezes a gente vai ter que tomar os antifúngicos, que é uma situação um pouquinho mais complicada porque os antifúngicos passam pelo fígado. Então,
a gente tem que ter um cuidado se essa pessoa já teve algum problema, se toma bebida alcoólica com muita frequência, para evitar esse tipo de medicação. Então, o negócio é cuidar, né? O corpo em si, todo, nossa pele, nosso cabelo, nossas unhas, porque é uma porta de entrada aí para, de repente, desenvolver uma alergia, desenvolver um problema até mais sério no decorrer aí do tempo, não especificamente no verão. Exatamente. Uma frase muito importante que tu disse foi porta de entrada. Lembrar que, já que estamos falando de fungos, o fungo, aquele da unha, que deixa a unha feia, sim, tem muitas pessoas, principalmente os homens, que optam por não tratar. O que eu vou tratar isso ali? Não vou tratar, demora, e realmente demora, mas é uma porta de entrada para uma infecção bacteriana, por exemplo. Então, vamos criar um quadro aqui. É um homem idoso, que já é diabético, que não controla bem a sua diabetes, tem um fungo na unha do pé. Daqui a pouco vem uma bactéria, porque aí ele se machucou, ele bateu o pé, enfim, né? E aí o problema começa a aumentar, porque aí tu já tem a dificuldade de tratar pelo diabetes. Sim. Tu já tem, então, de um problema pequeno, que seria longo tratamento, mas de fácil resolução, tu cria um problema muito maior, com consequências muito mais sérias. Verdade. Doutora, obrigada por estar aqui hoje falando sobre a pele, né? Esse assunto que é importante, que a gente tem que estar de olho no nosso corpo, nas nossas manchas, enfim, tudo que aparecer de anormal aí, procurar um atendimento médico. Isso aí. Muito obrigada, Sandra. Eu estou sempre disponível para vir aqui à TV Erechim. E nós agradecemos também os nossos apoiadores, a Unimed Erechim, a Unicred Eleva, a Santa Mônica Imagem, o Master Supermercados e a Santa Essência Farmácia de Manipulação. Uma boa noite e cuidado nessa época aí escaldante de calor. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Escolha investir em seu futuro com a promoção Eleva Capital da Unicred. A cada R$250 investidos em capital social, você concorre a prêmios incríveis. Imagine ter em casa uma adega para seus vinhos favoritos, uma cervejeira ou uma Smart TV para os momentos especiais. Ou ainda ter a chance de concorrer a uma BMW X1. Promoção Eleva Capital da Unicred. O seu futuro mais próspero. Participe! A união de um sonho com coragem de empreender, vencer e construir fez hoje ser uma referência em farmácia de manipulação em Erechim. Uma história de excelência escrita todos os dias. Com isso, criamos experiências, ideias e fórmulas com um único propósito: sua saúde e bem-estar. Completamos hoje 25 anos de aprendizado, trabalho e dedicação. Uma empresa com alma e coração.
Somos muito gratos a vocês, clientes, colaboradores e fornecedores. Santa Essência Farmácia de Manipulação. 25 anos.